Olá! Se você ainda não me conhece, eu sou Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Touro. Então, se você tem a energia de Touro na sua vida, se você tem algum planeta em Touro no seu mapa, algum ponto importante, essa leitura é para você. Ou se você precisa lidar com alguém que tem essa energia taurina, então essa leitura também vai servir para você. Essa é uma leitura para a temporada ariana, que começa no dia 20 de março e dura aproximadamente 30 dias. E para essa leitura, você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada. Essa é uma leitura espiritualizada, então eu vou canalizar as mensagens que o universo tem para você, e eu acredito, confio muito na lei da atração. Então, se você tá aqui, acredite que isso não é por acaso, é porque o universo realmente tem uma mensagem para você, é porque você realmente precisa de algo que vai ser dito aqui e que a espiritualidade vai trazer. Então, vamos nos conectar. Eu peço que você feche os olhos, respire fundo, para abrir o seu coração, para abrir o seu campo de energia. E eu peço a espiritualidade que me guia, a espiritualidade que te guia, que estabeleça essa conexão, que abram os canais e os portais para que a verdade mais elevada possa ser trazida através dos oráculos, para você poder receber as mensagens que você precisa, os direcionamentos que você precisa para esses próximos tempos. Que a energia da espiritualidade nos abençoe nesse momento. Eu agradeço a presença dos nossos mentores, dos nossos guias de luz. Agradeço ao universo pela oportunidade de realizar esse trabalho. Agradeço ao universo pela vida de quem está me ouvindo neste momento. Agradeço de todo o meu coração e de toda a minha alma por poder ser um canal e por poder trazer luz e expansão da consciência através dos oráculos, das cartas, do tarô. Gratidão, universo. E vamos ver então o que a espiritualidade tem a dizer para você. Certo. O que eu estou percebendo aqui, primeiramente, que saiu a carta da concentração, e essa carta vem falando sobre algo que você precisa deixar de lado, ou que você precisa abandonar, deixar para trás, ao longo dessa temporada, ao longo desses próximos dias. E a concentração, ela fala sobre um foco excessivo em alguma coisa. Então, o que acontece? Quando a concentração ela é excessiva em algo, ela pode começar a se tornar uma obsessão. E é essa a energia que está aparecendo aqui. É como se você já estivesse entrando numa energia de obsessão com relação a alguma coisa, como se você não conseguisse pensar em outra coisa, como se você não conseguisse dar atenção para o que está acontecendo à sua volta, para outras coisas na sua vida. É como se tivesse muita coisa boa ali acontecendo à sua volta, é como se tivesse muita luz brilhando em volta de você, mas ao mesmo tempo você não está conseguindo enxergar isso, ou você não está conseguindo sentir isso, ou perceber isso, ou se conectar com isso, porque você está com um foco muito pequeno. E o que eu percebo muito isso mesmo, é que você está olhando para uma coisa que é muito pequena, achando que aquilo é, nossa, extremamente importante, extremamente relevante. E o que eu sinto aqui dessa energia é que, na verdade, essa coisa ela não é tão importante assim. Na verdade, você precisa, sim, ter foco, ter concentração. É uma coisa que é importante para você, mas você tá com isso um pouco... fazendo isso de uma forma um pouco equivocada, na verdade. E a carta da intuição, ela saiu aqui como algo para ser ativado, como algo que precisa ser trabalhado ao longo dessa temporada. E ela está associada ao chakra frontal, né, ao terceiro olho. E aqui fala, então, de você conseguir estabelecer uma conexão maior com a espiritualidade, com a sua intuição, com o seu eu superior, com os seus guias espirituais, com a fonte criadora, enfim, como você quiser chamar. Mas aqui existe uma necessidade de, ao longo desse mês, ao longo dessa temporada, você estabelecer mesmo uma conexão mais profunda com a sua intuição, com a sua verdade interior, para você conseguir perceber realmente o que é importante. Porque aqui está parecendo que você ainda não está com aquela clareza mental que você poderia ter. E então, o que o jogo está pedindo para você, pelo menos por agora, é que você comece a expandir um pouco o seu olhar, abrir um pouco o seu leque assim, de visão, para você conseguir perceber de verdade o que é que o universo quer de você nesse processo todo, do que é que você está vivendo. Porque a energia aqui, ela tá falando mesmo assim que você precisa expandir sua consciência, que você precisa expandir o seu entendimento com relação à vida, com relação
até mesmo a sua própria existência e aos seus projetos, aquilo que você quer realizar na vida, os seus desejos e tudo mais. Então é importante você ter mais clareza sobre exatamente o que é que você está manifestando para você poder direcionar a sua atenção para o foco certo. Porque não é que você não tenha o poder para você poder fazer as coisas, mas é que você, assim, não está realmente conseguindo direcionar da maneira mais adequada, tá? Existe muita coisa que tá boa, tá? Existe muita coisa que tá certa do que você tá fazendo. Não me leve a mal nas coisas que eu tô falando, porque aqui eu foco mesmo numa energia de cura, numa energia de ver realmente o que precisa de transformação pra sua vida. Mas é isso, assim, dá pra melhorar, entendeu? Por mais que as coisas estejam boas, dá pra melhorar bastante. E aqui, então, agora eu vou ver com o tarô algumas clarificações para tentar entender melhor mesmo essa energia, para tentar perceber o que é que o universo está realmente querendo dizer para você, sobre o que essa energia está se referindo, se tem alguma área mais específica, se tem alguma coisa mais específica. Então vamos ver aqui quais as mensagens do tarô. Ok, então vamos lá. Realmente. Tá tendo aqui uma energia de muito pensar e pouco fazer, na verdade. O que o jogo tá mostrando aqui é que você tá com o seu campo muito perturbado no foco errado mesmo. Assim, o que você tá fazendo e o que você tá pensando, principalmente, muito mais do que o que você tá fazendo na prática, mas o que você tá intencionando ou o que você tá colocando a sua energia, não é a melhor coisa pra você. Aqui tá saindo a carta do 8 de espadas, que está mostrando justamente que as suas ações, elas estão muito presas, você não está conseguindo fazer as coisas adequadamente, justamente por conta de muita poluição mental. Então, o que o jogo está mostrando aqui para você é que você precisa deixar de lado toda a preocupação, porque eu estou percebendo que essa concentração, esse foco que você tá tendo, está sendo muito um problema. É como se você quisesse resolver muito uma coisa que, assim, está travada, que você não está conseguindo resolver, e você acha que você, focando no problema, você vai encontrar a solução. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. O que está aparecendo aqui no teu campo mental é que você está gastando muita energia com essa preocupação, com esse foco, com essa concentração nesse problema. E aí o que acontece? Você acaba muito mais assim, ficando com uma frustração, ficando com raiva, ficando assim, com uma energia assim de uma revolta de uma certa forma, porque você não consegue resolver essa coisa. E o que acontece? É que a espiritualidade, ela tá falando pra você que você precisa, assim, clarear o seu campo mental para você entender que, na verdade, não é pensando sobre alguma coisa, né? Não é pensando, não é só planejando que você vai resolver alguma coisa. Você precisa pôr em prática também. Então, o teu campo espiritual, ele tá esperando uma ação. Ele tá esperando um movimento. E você não tá se movimentando no nível do que a espiritualidade quer que você se movimente. E lá no fundo, eu sei que você acredita que você vai conseguir resolver esse problema, e de fato você vai, só que o que acontece? É como se estivesse tendo uma energia aqui de um pouco de falta de maturidade e de uma esperança excessiva, no sentido de achar que, nossa, se eu... Enfim, vai acontecer um milagre, eu vou conseguir resolver isso, sabe? É como se você tivesse essa expectativa de que as coisas vão se resolver igual um passo de mágica, e o que tá aparecendo aqui é que não é bem assim. Você precisa se dedicar, você precisa fazer a sua parte para você poder conseguir resolver essa questão. Aqui tá saindo o Ás de Paus também, mostrando que realmente, assim, o que quer que seja que está acontecendo na sua vida, em qualquer área que seja, o universo ele está esperando mesmo você se movimentar, você tomar uma decisão para você poder resolver essa questão aqui, para você poder resolver esse problema, para você poder romper com essa limitação e para você poder seguir em frente com a sua caminhada, com a sua vida, com a sua jornada, porque por enquanto é como se você tivesse se dado a permissão de você olhar mais para fora do que para dentro, no sentido de você tentar encontrar um caminho do lado de fora, e ao mesmo tempo você, por conta disso, está ignorando a sua intuição, você está ignorando as suas emoções, você está ignorando que existem registros e coisas dentro da sua cabeça muito limitantes e que são o verdadeiro bloqueio da sua vida. É como se você estivesse tentando aqui, pelo que eu percebo, encontrar um culpado de uma certa forma do lado de fora, seja uma pessoa mesmo, seja uma circunstância. Aqui eu vejo muito mais como
uma circunstância, como se falasse assim, mas o ambiente não está favorável, porque a economia, mas porque a política, ou então porque né, a crise, a guerra, sabe? É como se você estivesse olhando para o lado de fora e vendo que o mundo, é como se o mundo não tivesse receptivo para o que você está a fim de fazer e para a solução que você considera que seria a solução ideal para sua vida. Só que aqui o universo está falando assim, você não pode ficar esperando. Por quê? Pra você, porque o que acontece, né? Vamos lá, tá saindo aqui a carta do diabo também. Então, essa carta, ela já tá falando que assim, que não existe um problema de verdade lá do lado de fora se você focar do lado de dentro. Porque a sua força verdadeira interior, ela tá do lado de dentro. Mas você não tá sabendo canalizar a sua força de verdade porque você tá, com uma preocupação excessiva com coisas que são muito superficiais, com coisas que são da matéria, com coisas que são realmente assim, do ego, sabe? Enfim, que estão ligadas muito mais a questões que não são espirituais, né? Que não estão conectadas de verdade com um propósito maior, com a sua essência e tudo mais. Então aqui, assim, eu sinto também pessoas que estão muito preocupadas com dinheiro, tá? Que estão preocupadas com questões financeiras mesmo, com questões de trabalho, que estão preocupadas com questões assim de tipo, mas será que o que eu tô fazendo realmente vai me dar resultado? Será que eu não tô perdendo tempo na minha vida? Então eu percebo assim que o campo espiritual, ele tá pedindo uma movimentação de você se dedicar, sim, você preparar, você se preparar na verdade, né? Você se lapidar, você ir atrás daquilo que você sabe que você precisa agregar para você poder realizar as coisas que você quer, mas aqui fala que não adianta você só ficar num campo teórico, né? Não adianta você só ficar pensando sem fazer nada. Porque o que acontece? O foco excessivo no problema, ele não traz a solução, e é isso que você precisa entender. Para você poder encontrar uma solução, você precisa jogar energia para o universo de que você já tem a solução. Porque quando você foca no problema, o que você fala para o universo? Eu não tenho a solução, eu não sei qual que é o caminho, eu não sei o que fazer. E aí então, isso dificulta muito a sua jornada. Porque o universo, ele fala, olha, sem dedicação, realmente, não tem como as coisas acontecerem. E por isso que eu falei que tem muita coisa que você está fazendo que tá certa. Por quê? Porque você tem muito poder, você tem muita responsabilidade, você sabe, assim, de uma certa forma, o que você precisa, no sentido de quais são os recursos que você precisa, quais são os conhecimentos que você precisa, quais que são, enfim, né, as energias que você precisa para você poder alcançar o resultado que você está buscando. Você já tem uma boa noção do que é que você precisa de verdade. Só que o que acontece? Você tá tão com foco naquilo que você precisa, que é como se você não estivesse olhando para o que você já tem. É como se você não estivesse conseguindo enxergar que, na verdade, você já tem o resultado, você já tem a solução, você já tem a bênção na sua vida. E é essa energia que ativa de verdade a lei da atração. Por quê? A lei da atração, ela não funciona a partir do querer, ela não funciona a partir, ou melhor, ela funciona, mas ela funciona te trazendo escassez. Porque quando você fala, eu quero alguma coisa, você fala para o universo, eu não tenho. Então, o que o universo manda para você? Escassez. Ele manda para você a falta, ele manda para você o fato de você não ter. Então você vai experimentar eventos e coisas, situações na sua vida de você não ter aquilo que você está querendo. Então, para você poder, de fato, manifestar aquilo que está no seu coração e o resultado que você está buscando, você precisa mandar para o universo essa energia de que você já tem, de que você já resolveu. Já está resolvido, já está tudo certo. E se já está resolvido, então eu não preciso me preocupar. Essa que é a questão. Então, quando você colocar na sua cabeça que você já tem a resposta, que você já tem o resultado, que a coisa já tá, enfim, né, já tá resolvida, já tá tudo certo, não tem mais problema, então o universo, ele vai abrir o caminho da solução. E ele vai abrir o caminho da solução porque você parou de focar no problema. Entendeu? Então, é por isso que a carta do diabo saiu aqui como um ponto muito gritante de algo que você precisa fazer daqui pra frente. Você precisa tomar consciência dessas negatividades que você carrega junto com você, entendeu? Das suas preocupações. Você precisa entender que você tem um lado sombra e que você tem registros limitantes dentro de você, você tem questões traumáticas que você traz, às vezes até mesmo de outras encarnações, e que quanto mais você for tomando consciência, quanto mais você for expandindo a sua consciência também com relação a tudo isso, mais fácil fica pra você se empoderar da sua sombra. E é muito isso que está aparecendo aqui. Você precisa abandonar o falso poder para você se conectar com o verdadeiro poder, a verdadeira manifestação, a verdadeira realização. Isso tudo vem através de uma tomada de consciência plena e sincera mesmo,
daquilo que você tem de ruim dentro de você, para você transmutar isso e para essa transmutação poder levar você para um caminho de manifestação mais pura e verdadeira. E o que eu tô percebendo aqui é que você tá prestes a entrar em um período em que você vai começar a ver um processo de manifestação muito mais concreto acontecendo. Só que é um processo um pouco lento. E a energia taurina, ela é de fato um pouco lenta. Um pouco bastante, na verdade. E aí o que acontece então? Como a energia taurina, ela tem já nela mesma essa lentidão, então o que o universo está trazendo aqui é essa questão mesmo, de que você precisa fazer o melhor com a energia que você tem à sua disposição, porque quanto mais você enfim, né, se dedicar, reunir seus recursos e tudo mais, quanto mais você agregar conhecimento, elementos para sua vida, quanto mais você se lapidar, quanto mais você evoluir, quanto mais você melhorar, então mais fácil vai ficar para você deixar as suas prisões de lado, né? Mais fácil vai ficar para você conseguir deixar suas travas mentais para trás, para você poder conseguir agir a partir de um lugar, assim, de um centro na sua alma de confiança no resultado. Porque você se preparou. Então, mesmo que você, de repente, não tenha experiência, mesmo que você esteja para entrar em um processo ou numa jornada que é uma coisa muito nova na sua vida, que você ainda não tem experiência, que você ainda não tem certeza se você vai conseguir se adaptar, se você vai conseguir se adequar, para quem está buscando uma nova jornada nesse sentido, né? Então, o jogo aqui ele está mostrando que tudo depende do seu esforço. Não existe essa coisa de falar assim, nossa, vai dar certo ou não vai dar certo. Tudo depende do que você está disposto ou disposta a fazer, né? O que você tem à disposição para fazer. Então, se você tem essa disposição para poder se dedicar a uma coisa, não importa se é completamente diferente, principalmente aqui em questão de estudo, em questão profissional e tudo mais. Não importa, assim, se você... Vamos dar um exemplo bem drástico, sabe? Bem extremo. Não importa se você estudou direito e se você quer trabalhar, por exemplo, com culinária. Contanto que você se dedique, você estude, você aprenda o processo, você vai conseguir ter sucesso naquilo. Essa que é a questão. Mas todo mundo começa de algum lugar. E geralmente a gente começa de baixo, né? A gente começa do zero. Por quê? A gente precisa ir ganhando prática com o caminho. Por exemplo, eu tô aqui hoje e eu não desenvolvi tudo que eu desenvolvi da noite pro dia. São muitos anos trabalhando com isso. São muitos anos de dedicação, de estudo, de aprendizado, para eu poder realmente, assim, ter a segurança, não só para fazer uma leitura espiritual ou então para interpretar as cartas, mas para também assim, ter uma naturalidade maior para falar com a câmera, para ter uma desenvoltura de comunicação também, para eu conseguir, né, enfim, traduzir essas mensagens. Eu não faço leituras só em português, eu faço leituras em inglês também. Eu já fui professor de inglês, então isso foi uma coisa que contribuiu para minha jornada e para eu conseguir ter naturalidade para conseguir me comunicar num outro idioma. Eu falo 5 idiomas, na verdade, mas eu ainda não tenho segurança em todos para fazer esse tipo de trabalho que eu faço aqui em português e inglês. Então, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Quem sabe algum dia eu vou estar fazendo leituras nos 5 idiomas que eu falo. É uma possibilidade. Mas eu não sei o que o universo tem pra mim, a menos que eu comece a nutrir a energia para esse processo poder acontecer, entendeu? Então pra você é muito isso que tá aparecendo aqui, você precisa continuar se dedicando ao seu processo, porque independente do que venha a ser manifestado, tudo vai ser proporcional ao seu esforço. Os resultados vão ser proporcionais àquilo que você faz e ao quanto de energia mesmo você dedica para esse resultado, para esse sucesso. Agora vamos ver qual a mensagem final que os oráculos têm aqui para você, para a gente entender aqui essa ponte entre a concentração e a intuição. E vamos ver como que o universo pode ajudar você a entender melhor, talvez um caminho para poder fazer tudo isso. Certo. A carta da imobilidade saiu aqui. E essa carta, ela traz a seguinte mensagem, de que você precisa entender que independente do que aconteça, contanto que você se mantenha muito firme no seu propósito, nada vai conseguir te abalar. Então, mesmo que você encontre pedras no meio do caminho, mesmo que você, tenha seus desafios, que você tenha algumas dificuldades para enfrentar e coisas desse tipo, ainda assim, contanto que você mantenha a firmeza no seu propósito, a tendência é que as coisas fluam. A tendência é que você consiga manter o seu centro de força independente do que aconteça à sua volta. E o universo vai te conduzindo, o universo vai te guiando. E aí saiu aqui agora a carta da inocência. E essa carta tá falando justamente que você precisa fazer as coisas sem você se preocupar com o resultado. Porque o resultado que às vezes você quer, principalmente quando você tem assim ambições, você tem desejos, né? Você tem expectativas com relação às coisas,
Não é que essas coisas não possam se manifestar, mas quando você fica com a concentração, né, com o foco muito excessivamente direcionado para esse resultado, né, para a intenção desse resultado, mais pesado esse processo acaba se tornando. E por que ele fica pesado? Porque você não consegue seguir o caminho com leveza. E aqui o que eu tô percebendo é que você precisa olhar para as coisas com leveza e entender que, assim, não importa quanto tempo você vai demorar para conseguir chegar onde você quer chegar, não importa quais são os eventos, os obstáculos, os desafios que você vai encontrar no meio do caminho, mas contanto que você mantenha essa energia da inocência, da leveza, da tranquilidade, você vai ser capaz de conseguir passar por tudo e conseguir manter o seu centro de estabilidade, de equilíbrio, de força, que vai ser realmente assim, a sua âncora, no sentido de ser uma energia que te dá segurança e que te dá a certeza de que uma hora ou outra você vai chegar lá. Mas para você chegar lá, você realmente precisa seguir a sua intuição. Você precisa perceber qual que é o seu propósito, qual que é o seu verdadeiro chamado. Porque se você não tiver clareza na tua mente mesmo, de para onde você está caminhando, você não vai caminhar para lugar nenhum. Então aí, de que adianta tanto esforço, de que adianta tanta força empenhada, né, tanta dedicação, tanta energia colocada para você depois chegar lá na frente e aí você falar, nossa, eu fiz tanta coisa, mas não era isso que eu queria, entendeu? Não era esse o caminho que eu queria, ou então não era exatamente nisso que tá não é nisso que tá meu coração. E o que eu percebo aqui é isso, que você tá com foco num caminho que não é ainda o melhor caminho para você, que ainda não é verdadeiramente o caminho da sua alma. Mas isso é uma coisa que vem aos poucos também. Muitas coisas que a gente faz na vida são degraus numa escada evolutiva que nos permitem chegar mais longe, que nos permitem aprender aquilo que nós precisamos para poder, de fato, desenvolver as habilidades, enfim, para no momento em que nós entramos de fato no caminho da nossa alma, né, no caminho do nosso coração, aí nós já temos tudo que nós precisamos para poder manifestar aquilo de uma forma mais fácil. É como eu dei um exemplo pessoal, né? Eu já fui professor de inglês. E assim, uma parte do meu chamado é ensinar. Afinal, essas leituras, essas coisas assim, é praticamente uma aula, né? E enfim... E claro, tudo que eu desenvolvi lá, por mais que eu não seja professor em uma sala de aula, por mais que eu não seja professor de idiomas, a experiência que eu tive, as habilidades que eu desenvolvi e tudo que veio de lá de trás me permitiu conseguir ter as habilidades mesmo, os recursos para poder fazer o trabalho que eu faço hoje, que é muito, extremamente conectado com a minha alma e com a minha essência. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Então, é isso que o universo está preparando para você. Mas é um passo de cada vez. O caminho, ele é lento, então não se preocupe, vai acompanhando os vídeos aqui do canal, mês a mês, vendo essas leituras, porque isso com certeza vai te ajudar a entender melhor o processo, passo a passo, para você conseguir chegar em algum lugar muito melhor. E o universo está trazendo aqui mesmo a mensagem de que você vai chegar em algum lugar onde você jamais ousou sonhar, imaginar que você chegaria, mas para você poder conseguir enxergar isso, primeiro começar a caminhar. Depois de dar os primeiros passos, aí sim você começa a ver um horizonte diferente. Enquanto você continua sem se movimentar, né, enquanto você continua sempre no mesmo lugar, você não consegue enxergar além do que você já é capaz de ver. Então, comece a caminhar, comece a dar os primeiros passos na sua jornada, numa jornada talvez num caminho diferente, para você poder vislumbrar um novo horizonte, porque é isso que o universo quer de você. Então, gratidão pela sua presença aqui, gratidão por ter assistido o vídeo até aqui, gratidão pela tua presença, pela tua vida, gratidão pela tua existência, pela tua alma, gratidão, gratidão e gratidão infinita. Um beijo no seu coração.